Olá você, pessoa criada única e especial, simplesmente se alegre pela pessoa incrível que você é, em mais esse dia com você, em você e com a sua circunstância, que seja um dia excepcional nos seus afazeres desse dia. Para quem está aí a primeira vez, eu sou Vladimir Esperança, seguidor de Jesus, discípulo sacerdote das boas notícias, da salvação, da paz verdadeira, da alegria completa que você só encontra nesse relacionamento com o Espírito Santo, com Jesus e com o Deus Pai Criador, amoroso, de uma longanimidade incrível, de uma compaixão. Simplesmente então se alegre. A reflexão da semana, o tema vai ser o seguinte, é uma pergunta. Qual é a sua? Escolhas. Qual é a sua? E o interessante é que na vida nem sempre são feitas escolhas. Por exemplo, quando a gente nasce, você não escolhe os seus pais. Eles, na verdade, que vão escolher por você. Por exemplo, o que você vai comer, o que você vai vestir, aonde você vai ficar, onde você vai brincar. Escolhas. Simples, mas são as escolhas. Escolhas que precisam ser feitas. Você escolhe que tem que amar, mesmo não sabendo, que você tem que respeitar, que você tem que admirar. São escolhas que você vai ter que fazer, mas você não os escolheu. E aí você cresce, você já começa a fazer as suas primeiras escolhas. Eu me lembro que na pré-escola, antes do primário, que hoje é ensino fundamental, com 6 anos, minha mãe me colocou num jardim com 6 anos do município. E eu me lembro que eu escolhi, no primeiro dia que minha mãe me deixou, eu com a minha mochilinha, eu escolhi olhar para trás para me despedir dela, caminhando. Foi uma escolha. E hoje eu tenho essa imagem comigo. Olha que incrível, simples, mas eu escolhi olhar para minha mãe naquele primeiro dia de pré-escola. E lá dentro, nesse primeiro e único ano, eu decidi escolher entre vários animais que tinha para a gente brincar, de plástico, de pelúcia. Eu decidi escolher uma baleia, que o nome dela era Wilminho. Olha, que impressionante. Marcou, escolha. O Wilminho era o meu amigo de tarde na pré-escola. Escolhas. E aí, a partir da primeira série do primário, que hoje é fundamental, você já passa a ter escolhas mais decididas. Por exemplo, você escolhe a sua mochila, você escolhe a caneta, o lápis de cor e as canetinhas. Você tinha que escolher, e não eram muitas opções. Na minha época eram 3 opções de marcas que você tinha que escolher. Qual a melhor caneta para você escrever, a mais macia? Escolha, borracha. Eram 3 borrachas. Olha que impressionante, 3 borrachas que você escolhia qual que você... Não, eu gostei mais dessa, essa aqui eu me adapto melhor. Escolhas, borracha, caderno. E assim vai durante seu estudo, escolhas.
Eu me lembro, por exemplo, o que comer. Você com 7, 8 anos, você começa a ter opção de escolhas. O que você gosta, o que você não gosta. Me lembro com 7, 8 anos, num jantar, família reunida, meus pais, minhas irmãs, minha mãe me fez uma bela de uma buchada que ela ama, mas para mim não deu. Escolha. Eu me lembro que eu fui dar, oramos, me lembro como se fosse hoje. Quando eu dei a primeira garfada, ela voltou pro prato. E aí meus pais, não, tem que comer, tem que comer. Eu falei, eu não gostei. Aquele gosto de pelanca, puxada. A da minha mãe é maravilhosa, as pessoas que comem amam, mas não desceu. E aí eu falei, não vou comer. Cruzei os braços, fiz um bicão para baixo e a partir dali nunca mais eu comi a buchada. Tentei, quando adulto, ainda experimentar, mas não teve jeito. É a mesma coisa o fígado. Não dá. Escolhas, o cheiro da fritura, impressionante, embrulha meu estômago. Olha aqui, e é uma carne riquíssima que você precisa comer, mas não dá. O meu médico falou recente, Vladimir, tem que comer fígado. Eu falei, doutor, não tem condições. Aí ele me deu uma outra opção. Beleza, mas são escolhas. Você pode me dar o que for, do mais simples ao mais elaborado. Eu vou degustar, saborear com você, com o maior prazer e alegria. Mas, por favor, em nome de Jesus, não me venha com buchada e fígado. O resto fica à vontade. São escolhas. Por exemplo, com 10 para 11 anos, eu escolhi um vizinho, um colega, para ser meu irmão mais velho, que ele era mais velho do que eu. E ele era sócio do clube que a gente torcia, que nós morávamos perto do estádio, não ficava nem 2 quilômetros. E eu decidi ser sócio também junto com ele. Éramos sócios, víamos jogos juntos, tomávamos conta de carro, olha só, aonde ele me levou essa escolha, tomar conta de carro. E quando ele não ia, eu ia sozinho. Dava a volta no estádio, antes do jogo chegava, antes ficava dando volta no estádio. Escolhas. E aí eu percebi, nessa de dar volta, que na parte de cadeira cativa, quando dava o jogo, por exemplo, às 9 horas da noite e dava 20 para as 9, ficava cheio. E aí a carteirinha de quem tem cadeira era um azul clarinho e do sócio era um branco transparente. E eu percebia que os adultos poderiam colocar criança. E a partir dali, de 10, 11 anos, eu pedi para um tio, pode me colocar? Aí ele colocou na frente, vamos lá. Aí o homem da bilheteria nem vai olhar a carteirinha, porque tu põe o ingresso em cima da carteirinha, ele pega o ingresso, 20 para as 9, todo mundo querendo entrar, e eu entrei. Agradeci, nem fui de elevador, 4 andares, fui subindo escada de 2 em 2 degraus, de felicidade, por entrar na cadeira primeira, e a partir disso, pelo incrível que pareça, eu sempre entrei na cadeira cativa. Escolha. Quando eu cheguei lá, escolhi a primeira descida para a cadeira, ficar bem no meio, coberto. Escolhi uma referência, entrei 3 cadeiras, sentei. Aí quando olhei para trás, Eduardo Mafuz, cadeira 164, escolha. Peguei como referência uma família, o pai com um filho e 2 moças, ali foi minha referência, eu ficava e ninguém me tirava do lugar. Escolha. Dia de clássico lotado, tinha gente que sentava no lugar de outro, aí chegava o dono, era uma briga e ninguém me tirava. Eu fiz uma tremenda escolha. E só um parênteses, num jogo de quinta-feira, vazio o estádio, eu aqui, outro a 50 metros, nas cadeiras não tinha ninguém, só na arquibancada, lá 1.500, 2.000 pessoas, e eu tô na minha 164, Eduardo Mafuz. Aí vem um senhor sentado do meu lado, boa noite,
você sempre senta aí, eu sempre sento aqui. É a sua cadeira? Não, não, é minha cadeira, mas você pode ficar. Não, não, pega a sua cadeira. Não, não, você pode sentar que eu não moro aqui, dificilmente. Eu venho no jogo quando você vier, pode sentar aí. Olha a escolha que eu fiz, ganhei uma cadeira na faixa. Escolha. Escolha incrível. E isso foi dos 10 aos 21 anos. Não perdia um jogo do meu time. Fui ver alguns jogos com meu pai, nessa idade de 10, 12, mas eu ia com meu irmão, que eu escolhi mais velho, e quando ele não ia, eu ia sozinho. Dos 10 aos 21 anos, 90% dos jogos que teve nesse tempo eu assisti. E com 17 anos, escolhas, olha que incrível. Eu cheguei um pouco antes, entrei, subi aos 4 andares e resolvi olhar as cabines. Uma quarta-feira, Santos e Comercial, esse jogo. E decidi ir no estádio para ver esse jogo e entrei nas cabines. Fui numa cabine vazia, fui numa outra vazia, fui numa outra. Quando eu abro uma cabine, quem estava? O incrível e memorável Osmar Santos. Olha, quando ele me viu, ele, ô garotinho, entra aí. Eu tinha 17 anos. Me lembro, professor, tudo bem? Eu falei, pô, Osmar. Ele estava sem o comentarista de cabine, só estava com o de campo, ele estava sozinho. Aí eu virei, Osmar, pô, posso assistir o jogo aqui com você? Aí, incrivelmente, ele falou, fica no cantinho aí, ó. Olha, que coisa incrível. Era um olho na bola, um olho nele, um olho na bola, um olho nele, 90 minutos. Aí, antes de começar, ele pediu o nome do meu pai. Qual o nome do seu pai? Aí eu falei o nome do meu pai. Aí, naquele jogo, justamente, o Santos perdeu de 1-0. E no gol do Comercial, ele citou o nome do meu pai. Estou para pegar essa gravação com o editor-chefe. Até hoje, já me encontrei com ele 3 vezes. Ele me fala, só me passa a data, que eu pego para você na rádio e você vai deixando e deixando. Mas foi uma escolha que eu fiz feliz de ir na cabine e isso ficou marcado para mim, para sempre. Quando ele sofreu o acidente, eu até chorei, que eu ouvia ele quando era criança num rádio desse tamanho que eu apoiava no ombro. Osmar Santos e Fiore Giliotti eram os meus locutores preferidos. Foi escolha de amizades. Por exemplo, eu era da congregacional e no caminho que eu ia para a igreja, eu passava por uma presbiteriana. Eu fiz amizades, muitas amizades com jovens da presbiteriana, porque os jovens da minha acabaram indo para o caminho largo, e eu decidi ficar no caminho estreito, e eu fiquei sozinho de homem. Eu, no meio de algumas jovens, fiz amizades, e eu e mais 2, nós sempre íamos. Depois do culto, eu pegava uma Brasília amarela que meu pai tinha, mas eu ia de portas fechadas, vestido em Santos, que nem eles falavam, porque não dá, né? E nós íamos para uma outra igreja metodista conversar, escolhas, amizades. Nós escolhemos, eu e esses 2, que todo sábado nós íamos para um lugar de movimento, uma galeria, que de um lado tinha uma sorveteria e a 4 metros tinha uma lanchonete de vitaminas e sanduíches natural. Escolha. Chegávamos, olhávamos pro rapaz que fazia vitamina. Oscar! Aí ele já via que era nós 3, já caprichava, porque quando você pedia, vinha uma em um copo, mais metade de um copo. Quando ele fazia, vinham 2 copos. E às vezes a gente nem pedia 2, pedia uma, ou pedia 2 e dividia. Incrível, sorvete de abacate que eles faziam, não tem mais, que
Que judiação de ameixa, cereja, escolhas. Dali íamos para um lugar que tinha vários trailers de lanche e nós ficávamos ali reunidos até 4, 5 horas da manhã, nessa época era possível. Meus 20 e poucos anos, escolhas. E vinham mais pessoas de outras igrejas, ficávamos ali numa roda. E no final, que todo mundo ia embora, nós ficávamos com o dono do trailer que a gente escolheu. Escolha, olha o trailer, só íamos naquele. De mais de 15 trailers de lanche, escolhemos aquele. E até 1 hora da manhã tinha movimento, depois o movimento só voltava às 4, 5. E nesse intervalo, o dono cortava uma linguiça bem fininha, colocava para nós 4 e nós ficávamos jogando palitinho, comendo uma linguiça, se alegrando, dando risada, se divertindo. Escolhas que você faz. Escolhi a minha amada, a minha costela, a menina dos meus olhos, a minha auxiliadora, com 15 anos. Bati o olho nela na igreja, eu fiquei impactado. É ela, é ela, é ela. Meu coração era dela. Namoramos umas 2 vezes, desmanchamos na época de adolescente para juventude. Depois, 25 para 26 de janeiro de 88, começamos, reatamos e estamos até hoje. Escolha o que marcou aniversário de São Paulo e de Santos. Escolha. E nesse dia que eu escolhi reatar, olha que incrível, à tarde eu fui num cinema com um primo dela, um mais novo, resolvi levá-lo no cinema para ver História Sem Fim. Se você tem mais ou menos a minha idade, você vai lembrar que História Sem Fim, com o cachorro que voava, o menino ficava em cima. Incrível, uma fantasia só. Mas foi uma escolha que marcou. Escolhas. Com 17 anos, eu decidi escolher a me render por Jesus, porque eu entendi com muita clareza. Num dia na rua sozinho, comecei a chorar compulsivamente de alegria, aquele choro que vinha de dentro, que era o Espírito Santo vindo morar em mim. Eu decidi me batizar. Junho de 84. Escolha. Decidi pela minha eternidade. Decidi colocar o meu nome no livro da vida para viver eternamente. Para viver eternamente. Uma escolha que eu fiz. Uma escolha que eu fiz. Uma escolha que eu fiz. E você escolhe, meu irmão, a sua profissão. Você escolhe o seu primeiro trabalho. Você escolhe a marca do carro que você quer. Eu lembro que eu tenho um colega que ele teve 3 carros, depois ele escolheu uma marca e só compra aquela marca. Eu sempre me alegrei com ele. Escolha dele. Eu tenho a minha escolha desde 92 e eu vou ter esse carro porque eu escolhi por ele. São escolhas. No momento certo eu vou comprar. E assim é a vida. A sua carreira, as suas amizades, em que mesa você vai estar, o seu propósito, o seu projeto, são escolhas que você faz de olhos fechados, mas com ele bem abertos, bem decidido, bem certo do que você quer, e você vai em busca. Escolhas. Escolhas. E a minha pergunta que eu quero fazer para você, qual é a sua escolha em relação à sua eternidade? Você vai escolher pela vida ou você vai escolher pela morte
eterno. Porque o que acontece? A vida ela nos apresenta essas escolhas diárias. E muitas das vezes a gente fica focado em outras escolhas, em outras prioridades que são necessárias. Porém, a não mais importante, porque a mais importante que talvez você esteja adiando, e esse canal que fez um ano agora, dia 3, estou muito feliz, ele é para todos, mas especialmente ele é feito para você que não o conhece. Deus me levantou e pediu para abrir esse canal para eu falar para o secular, para você que não conhece. E você que conhece, ore por mim, pelo meu sacerdócio, pela minha família, por esse projeto, por esse canal que vem alcançar muitas e muitas pessoas que não conhecem, que é o que eu estou fazendo aqui para você que não conhece e você que o conhece, que Deus continue te abençoando grandemente, grandemente, em profundidade, no relacionamento com eles, nos seus afazeres, nos seus negócios, com a sua família, com os seus. E você que não conhece, talvez você esteja focado em coisas importantíssimas dos seus negócios, do seu trabalho. Você tem conquistado, você tem um patrimônio incrível. Só que Jesus, ele faz uma pergunta muito interessante. Em certo momento do ministério dele, ele vira para um desses grandes empreendedores. Que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta você ser trilionário, ter todas essas posses e não ter a paz verdadeira, o seu nome escrito no livro da vida, para você viver em paz, leve e tranquilo, e desfrutando e se alegrando com tudo isso que Deus permitiu que você tenha, porque esse é o segredo do ter. É você escolher por Ele e escolher se alegrar com tudo que você tem. Esse é o segredo, se alegrar com tudo, desfrutar de tudo, abençoar quem você pode, se extasiar. Esse é o grande segredo dessa escolha que você fez, felizmente, sabiamente, alcançou, conquistou todas essas coisas, porém você tem paz, você tem alegria, você tem prazer de desfrutar de todo esse patrimônio que você conquistou. Mas a pergunta que Jesus fez foi para um desses que estava na contramão. Ele não tinha paz. Ele tinha um vazio existencial com ele. E a pergunta que eu te faço agora, e nunca é tarde para você tomar essa decisão e fazer essa escolha. Enquanto você está aí vivo, acordado, Deus está te dando a oportunidade, o dono da vida, com muito amor e compaixão, longanimidade, te dando a oportunidade de você escolher esse caminho estreito, mas que te leva a viver eternamente. A cada manhã, Ele está te dando essa oportunidade. Quando você acorda, Ele está falando assim: filhão, ó, você acordou, me agradeça, reconheça que você precisa, você é um pecador, se arrepende,
Abra a porta da sua casa que eu quero entrar para conversar contigo, me apresentar, fazer morada contigo, te deixar o Espírito Santo, Consolador, para ser seu conselheiro, amigo, e você viver um dia a cada segundo o máximo do melhor dos seus afazeres necessários do dia. Só que a escolha está com você. A escolha está com você. É aqui e agora. É aqui e agora. Você tem que decidir. Você tem que decidir. Porque o jogo da vida está terminando. É só você olhar para tudo que está acontecendo no mundo. Essas reuniões que o Trombeta está fazendo, junto com o Elinho, junto com o genro dele, estão costurando o acordo de paz das 3 religiões. E quando isso acontecer, azeite na candeia, que é a parábola que Jesus fala que é o Espírito Santo, representa o Espírito Santo, que você, a partir desse fato, desse acontecimento que está muito breve, azeite na sua candeia, relacionamento mais profundo ainda do que você já tem, você que o conhece, porque a qualquer momento pode acontecer e você que não o conhece. Escolha a abrir a porta da sua casa e convide Jesus, convide o dono da vida para entrar, para conversar com você e você tomar a maior decisão, fazer a maior escolha e mais importante da sua vida, que é se render aos pés do ato mais fantástico que teve, que foi Jesus ter vivido, morrido na cruz por nós, ter ressuscitado e está ao lado do Pai, aguardando só Deus autorizar. Pode buscar a minha igreja para a grande festa do ajuntamento. Qual é a sua escolha? Você que ainda não decidiu. Você está esperando o quê? O jogo já está nos 44 do segundo tempo. E quando o juiz apitar, vai todo mundo subir. E quem ficar, vai ficar para a prorrogação. Vai ter que jogar a prorrogação. Obrigatoriamente vai ter que vestir a camisa para jogar essa prorrogação. Porém, a camisa, aquele uniforme branco maravilhoso, ele vai ter que ficar vermelho de sangue, porque você vai ter que pagar com a vida. A não ser que você queira ir todo branquinho pro Lago de Fogo, pro choro e ranger de dentes e viver na morte eterna. Uma redundância aqui, eternamente. Você que é uma pessoa incrível, única e especial, decida pela vida, para você viver esses últimos dias, meses e anos do jogo da vida em paz, em leveza, em alegria, se regozijando com os seus, com as suas conquistas, se alegrando, abençoando e motivando outras pessoas a terem esse relacionamento, e essas outras pessoas, quando tiver uma experiência, vão fazer com que outras pessoas
escolham por essa paz que esse mundo não dá, que esse sistema não vai te dar, que o príncipe desse mundo não quer que você tenha, e faça essa escolha incrível e extraordinária. Que assim seja. O meu desejo é que você, agora, você que não conhece, escolha por ter Jesus como teu Salvador, o dono da vida como teu Pai e o Espírito Santo como conselheiro, consolador e amigo. Tenho orado por você que tem visualizado o meu canal. Você que não conhece, esse canal é especial para você. Deus pediu que eu criasse para falar para o secular, para as pessoas que especialmente não conhecem. Mas Ele é seu também que o conhece. Só que você já o conhece. Você vai tirar alguma coisa de bom, vai reter. Glória a Deus, amém, que assim seja. Mas a sua função aí principal é orar por mim, é orar pelo meu sacerdócio, é orar pela minha vida, para que Deus continue me dando sabedoria, unção, simplicidade, objetividade, conhecimento, entendimento. E peço isso para você, para que você também cresça nessa profundidade. Tenha orado pela sua família, que você esteja cada dia mais em unidade, em amor, em prazer, em alegria, para que outros possam ver e queira ter uma família igual a sua, impactante. E é assim que deve ser. Que você tenha um dia incrível, abençoado, intensamente nos seus afazeres necessários, e que a sua semana seja extraordinária, espetacular, numa leveza incrível, junto com todos os seus colegas, amigos, familiares e família. Foi um prazer imenso e até a próxima reflexão da semana. Em nome de Jesus.